Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao curso de acionamentos do ensino remoto emergencial da UNILA. Nesta videoaula vamos ver a terceira parte sobre as chaves estáticas, com foco nos tiristores. Esta aula é baseada no capítulo 4 do Rashid. Após esta aula, você deverá estar apto a analisar tiristores a partir de suas principais características estruturais e elétricas, modelar tiristores para descrever seu funcionamento elétrico, determinar as condições de disparo e como se precaver contra disparos indesejados, determinar as condições de desligamento de tiristores, identificar o tipo de tiristor de acordo com suas propriedades e aplicações. Vamos então ver agora uma breve introdução sobre o tópico. Assim como as demais chaves de potência, os tiristores também possuem dois estados, são chaves biestáveis, ou seja, possuem estado de não condução e um estado de condução. Os tiristores ainda se caracterizam por integrar grande parte dos circuitos de potência. Nós vimos os diodos, que possuem aplicação como chave razoavelmente restrita, porém também aparecem em diversos circuitos. Vimos os transistores, que normalmente estão mais associados a aplicações CC, e temos os tiristores que aparecem em basicamente todos os circuitos também. Esse dispositivo merece um destaque especial, pois, assim como diodos e transistores, ele possui curvas características próprias, que devem ser estudadas, portanto, separadamente. E assim como as demais chaves vistas, possui limitações, e é importante conhecer essas limitações para, no momento de utilizar o dispositivo, percorrer o seu datasheet, a sua folha de dados e entender os seus parâmetros elétricos. Vamos então ver agora as principais características deste tipo de dispositivo. Em primeiro lugar, esse dispositivo apresenta 4 camadas empilhadas, com portadores majoritários diferentes, né? Então teríamos uma camada P, uma camada N, uma camada P novamente e uma camada N novamente. Então é por isso que está escrito aqui PN, PN, certo? Temos essas 4 camadas aqui, umas sobre as outras. Se lembrarmos, o diodo apresentava, por exemplo, 2 camadas. Já o transistor apresentava 3 camadas. Agora, o tiristor apresenta, por sua vez, 4 camadas. Temos aqui um exemplo de como seria esse dispositivo, né, o símbolo dele. Como nós temos essas 4 camadas, nós ficamos com 3 junções. Temos 3 junções PN, fabricadas por difusão, no caso, simplesmente o processo aplicado para sua fabricação. Quem seriam essas junções? Temos aqui a primeira junção J1, entre duas regiões de portadores majoritários diferentes. Temos a segunda junção, que fica no meio do dispositivo, entre N e P. E temos uma terceira junção, PN, próxima ao catodo. Ou seja, temos, portanto, 3 junções no dispositivo. Lembre-se que, por exemplo, para o transistor, ele era frequentemente modelado por 2 diodos antiparalelos, e a condução só era permitida graças a um sinal de controle. Esse dispositivo é mais complexo, visto que possui 4 camadas e, portanto, 3 junções. Por fim, temos 3 terminais, que são anodo, o catodo e o gatilho. No inglês, ele é também chamado de gate, assim como o transistor, porém, não se confundam, ele não tem um dielétrico, como por exemplo no caso dos MOSFETs, né, que possuem o dielétrico na porta. Bom, então vimos a estrutura do dispositivo, o número de junções e terminais. Quem seria VAK, né? Eu trouxe aqui novamente a estrutura do dispositivo para que víssemos que VAK é a tensão entre anodo e catodo do dispositivo, certo? Então, para um VAK positivo, porém ainda de pequeno valor, esse pequeno valor ficará mais claro adiante, certo? Seria VAK muito menor que VBO. VBO é uma tensão de ruptura. E sem corrente de gatilho, porque, como o próprio nome diz, gatilho dá o disparo, permite a passagem de corrente. Então,
sem corrente de gatilho, o dispositivo tende a não conduzir. O que ocorre, então, nestas condições? Como eu citei, essa é uma condição de bloqueio direto, ou forward blocking em inglês, também chamado de estado desligado ou off state. Prestem atenção na palavra direto, certo? É a chave que está em bloqueio, mas direto, o que não é possível com o diodo, certo? A menos que a tensão no diodo seja abaixo da tensão de barreira, né, o VBI do diodo, Building Junction Voltage. E isso também é chamado de estado desligado. Quais são as peculiaridades deste estado? Temos J1 e J3 diretamente polarizadas, né? Quem são J1 e J3? J1 e J3 tenderiam a conduzir, né, nesse sentido. Então elas estariam diretamente polarizadas. São elas aqui, né? J1 e J3. Além disso, temos J2 reversamente polarizada. Então J2 aqui não permite a passagem de corrente, porque o sentido da corrente de J2 seria o contrário. Ou seja, uma depressão, uma região de depressão aqui, né, e uma barreira, um campo elétrico aqui impedindo o deslocamento destas cargas do anodo para o catodo. Por fim, esta ID é uma corrente de fuga baixa, também chamada corrente de estado desligado. Então vimos uma primeira situação, que é polarizo diretamente uma tensão baixa entre anodo e catodo positiva. Temos uma corrente baixa de fuga, e isso é devido principalmente à junção J2 reversamente polarizada. O que ocorre, então, quando aumentamos a tensão anodo-catodo, né, retomando aqui, essa tensão aqui, para um valor que atinja a tensão de ruptura direta, ou breakdown voltage mass forward, que é direta, certo? Temos uma ruptura por avalanche, que na maior parte dos casos tende a ser destrutiva, certo? Esse tipo de ruptura em junções, também chamado de avalanche breakdown, da junção J2. Então, como havia destacado, esta junção aqui está reversamente polarizada, né? A tendência de passar corrente seria de P para N, e a gente quer conduzir neste sentido. Então, esta junção aqui, ela impede até que ela se rompa. Ainda continuamos com a situação de J1 e J3 diretamente polarizadas, só que agora temos a junção J2 rompida, consequentemente sem aquela zona de depressão que havíamos citado. Então, ela está conduzindo corrente no sentido reverso, através dessa junção J2. Temos uma grande corrente de anodo no sentido direto e, consequentemente, a transição para o estado de condução ou ligado, né? Agora teríamos o estado on state, né? Bom, após passar pelo estado anterior, o dispositivo está conduzindo, ou seja, em condução direta, e temos uma tensão VAK entre 1 e 2 volts. O que ocorre então nesta situação? Como já vimos, após ruptura, entramos no estado de condução ou ligado, do inglês on state, da junção J2. Então ela é determinante, visto que ela impedia a passagem de corrente. Como agora a passagem de corrente, há uma queda de tensão ôhmica nessas 4 camadas de condução bem baixa, de aproximadamente 1 volt. Então a tensão que antes era aplicada de alto valor e não permitia a condução, a partir do momento que rompe, a tensão no dispositivo cai para um valor muito baixo e ele conduz uma corrente elevada. Por este motivo, ela deve ser limitada por uma resistência série externa, né, para impedir que o dispositivo seja danificado. Temos agora 2 parâmetros importantes que estão relacionados à corrente, que seria, por exemplo, a corrente imediatamente após o disparo, que é chamada de IL, é o valor mínimo. Então, logo após o disparo, a corrente tem que atingir um valor acima de IL. E, posteriormente, o dispositivo já está conduzindo, já está no estado considerado de condução, temos que impedir que essa corrente atinja valores abaixo de IH.
Por quê? Porque se atingir um valor abaixo de IH, ele sairá do estado de condução. Observe que IL é maior que IH, ou seja, o dispositivo passa para um valor de condução e apresenta uma corrente maior que IL. Durante o funcionamento do dispositivo, a corrente vai cair e se I for menor que IH, ele sairá do estado de condução. Portanto, temos esses dois parâmetros de corrente para tomar cuidado ao utilizarmos esses dispositivos. Certo, vimos que um meio de retirar o dispositivo do estado de condução era por uma tensão positiva e uma corrente baixa. Um outro meio de retirar o dispositivo da condução, ou então, caso ele já não estivesse conduzindo, é polarizar com VAK negativo. Então, nesta condição, com VAK negativo, temos o chamado estado de bloqueio reverso. Certo? O dispositivo, assim como o diodo, estaria reversamente polarizado em bloqueio. Nesta situação, temos a junção 2 diretamente polarizada. Então agora, a junção 2 não é ela mais que impede a passagem de corrente, que seria neste sentido, certo? Devido a J2. Quem impede a passagem de corrente é J1 e J3, que estão reversamente polarizadas. Então J1 e J3 impedem a passagem de corrente. E neste caso, a corrente é chamada de IR ou corrente reversa, assim como vimos para o diodo. E é importante salientar que há também ruptura reversa, caso esta corrente aumente. Então, a ruptura direta, porque é uma junção reversamente polarizada, e a ruptura reversa, porque neste caso haveria duas junções reversamente polarizadas e elas também podem romper. Então, temos aqui o nosso tiristor. Está faltando o gatilho de disparo, mas o que ocorre, com esse tiristor? Se a gente aumenta o VAK, mas o VAK é muito menor que o VBO, o que ocorre? O dispositivo está no bloqueio mais direto, porque o VAK é positivo. Conforme a gente aumenta esse valor, a gente pode cruzar um ponto em que VAK é igual a VBO, com o VAK positivo, ou seja, em polarização direta, mas ele rompe com polarização direta porque a junção J2, que estava reversamente polarizada, foi rompida. Neste caso, qual que é a tendência? A tendência é a tensão cair e a corrente aumenta, certo? Então entramos neste estado aqui de condução. Neste estado temos VAK maior que zero, aproximadamente 1 volt, e a corrente tem que ser maior, aqui chamamos esta de corrente dos tiristor, então IT, tem que ser maior que IL, isso logo após entrar em condução. Para manter o estado de condução, a manutenção depende de dois parâmetros, o VAK maior que zero, e do IH, I maior que, no caso I de T, maior que IH, a corrente de manutenção. Por fim, temos mais duas situações. O dispositivo com VAK negativo, ele está em bloqueio reverso, e a corrente apresenta um baixo valor, I do tiristor igual a IR. No entanto, temos que tomar cuidado para impedir que ocorra a ruptura para um valor elevado de tensão reversa entre anodo e catodo. Então essa é a curva do dispositivo. E destaco ainda que, na presença do gatilho, a transição para o estado de condução pode ocorrer para uma tensão menor, certo? Como veremos mais adiante. Por fim, gostaria de destacar que uma resistência série é prudente para impedir que ocorra um aumento elevado da corrente circulando através do tiristor e, consequentemente, seja responsável pela destruição do dispositivo. Vamos estudar agora como o dispositivo pode ser modelado. Um primeiro modelo seria simplesmente substituir o tiristor por dois transistores bipolares. Então, esses dois transistores bipolares de junção
teríamos um PNP e um NPN, que estão aqui, né? Esse aqui seria o PNP e esse aqui seria o NPN. O que levou à proposição desse modelo é simplesmente a separação daquelas 4 camadas em um transistor PNP e um NPN, sendo que há uma ligação direta, pois não há separação física dentro do dispositivo entre as regiões N destes dois transistores diferentes e estas duas regiões P. Então é simplesmente um modelo, pois não há separação física entre essas duas camadas, certo? Como ocorre, portanto, essa ação de travamento? Bom, a gente pode justamente estudar como ocorre o disparo do dispositivo a partir desse modelo. Ele ocorre em 3 etapas, como veremos. Então vamos ver a primeira etapa. Então vamos supor que a gente insira uma corrente de gatilho IG. Então a gente tem aqui IG diferente de zero. O sentido da corrente do transistor Q1 é por aqui, certo? Para baixo. Então esta corrente IG, ela vem para a base deste transistor Q2. IG vai ser aproximadamente igual a IB2 e vai alimentar esse transistor. Ou seja, como está escrito aqui, dá origem a uma corrente de base IB2 não nula, certo? Como já vimos para o transistor bipolar, ao inserir uma corrente na base, ele vai tender a conduzir uma corrente de coletor IC2. Então a gente viu que surge uma corrente de base que dá origem a uma corrente IC2 no transistor. E esse IB2 ela é igual ao IG do gatilho. Esta corrente de coletor do transistor 2 é igual a IB, ou seja, agora temos uma corrente na base do transistor PNP. Isto vai levar ao quê? Vai levar à condução desse transistor. Ou seja, aquela corrente aqui que era nula, agora vai conduzir devido à presença de uma corrente na base IB1 diferente de zero. Por fim, como eu já citei, há uma corrente de gatilho que chega aqui nesse transistor, há uma corrente que circula e passa a circular no transistor Q2. Esta corrente Q2 alimenta a base desse transistor Q1, que por sua vez gera uma corrente de coletor em Q1. Esta corrente de coletor ela não vai para o gatilho, certo? E a corrente de gatilho nós ainda estamos mantendo a mesma nesse sentido, né? Entrando aqui no transistor. Então agora há uma soma das duas correntes. Há uma realimentação positiva, né? Percebam que ao inserir corrente aqui, eu comecei a ter uma corrente aqui que se soma à corrente de gatilho. Então, aos poucos, esta corrente de coletor do transistor 2 vai aumentando, que vai levando ao aumento dessa corrente de coletor 1, até que a gente não precise mais da corrente de gatilho, pois o dispositivo se realimentou positivamente e consegue manter o estado de condução. Após estas 3 etapas, pode-se retornar à etapa 1 e agora pode-se eliminar o IG, ou seja, cortar a corrente de disparo, pois IC1 já é elevado o suficiente para realimentar o circuito e impedir que ele saia da condução. Ou seja, em outras palavras, temos que manter IG até saturar a corrente no anodo para uma determinada condição de polarização, ou seja, para um determinado valor de VAK. E como eu já citei, após atingir este valor mínimo, a gente pode então remover a corrente de gatilho. O modelo ainda pode ser melhorado com a inserção de capacitâncias de junção. São elas que justamente levam a um atraso e, consequentemente, dissipação de potência nessas chaves e conversores nos momentos de chaveamento. Temos a capacitância CJ1, CJ2 e CJ3. E aqui a gente vê aqueles 2 bipolares anteriores e como inserir essas capacitâncias no modelo anterior. Destaca-se ainda que, assim como para as outras chaves, é importante limitar DVDT. Porém, no caso do tiristor, há ainda um outro motivo. Pode ocorrer o disparo indesejado do tiristor, devido às correntes de fuga no capacitor da junção J2. Então, apesar de termos
a junção J2 polarizada reversamente, temos ali um capacitor, e se o dV/dt é elevado, leva a um transiente de corrente elevado que permite o disparo do tiristor. Além disso, o valor dessa corrente pode ser muito elevado, essa corrente de fuga, devido ao dV/dt, e consequentemente danificar as junções. Então é importante tomar cuidado para impedir que a chave seja danificada, isso é semelhante às chaves anteriores, porém, no caso do tiristor, também impedir o disparo indesejado e a chave, consequentemente, funcionaria de forma errada. Existem diversos mecanismos de disparo e vamos estudar então algumas formas de disparar o dispositivo, sendo que duas delas já vimos, certo? Um valor elevado de tensão pode levar à ruptura da junção J2 e uma corrente de gatilho diminui essa tensão e seria o mais adequado, mas vamos ver, além dessas duas novamente, outras formas de disparar o tiristor. Uma forma de disparar o tiristor, que normalmente é indesejável, é a térmica. Neste caso, ocorre um aumento da temperatura e, consequentemente, das correntes de fuga, que são as correntes através das junções reversamente polarizadas. Neste caso, uma solução é o emprego de dissipadores de calor, justamente para impedir que a temperatura atinja valores elevados. A luz pode ser um meio de disparar estes tiristores, e neste caso não é normalmente indesejável. Ela é justamente aplicada para que ocorra uma separação entre a parte de controle da parte de potência na carga. A luz é responsável por gerar pares elétrons-lacunas, funcionando justamente como se fosse uma corrente de gatilho. Já vimos anteriormente o disparo por tensão elevada ou sobretensão, que é polarizar VAK um valor maior ou igual a VBO. E isto tende a ser destrutivo, como eu já citei anteriormente, não desejamos esse tipo de disparo. Outro disparo indesejado é por dV/dt, como comentamos também. O crescimento de VAK a uma taxa elevada causa corrente nas junções capacitivas, certo? Logo, o dispositivo pode não funcionar corretamente. Destaco aqui que o dV/dt é um desses parâmetros importantes da folha de dados ou datasheet que devemos estar atentos. Vimos diferentes formas de disparo: temperatura, luz, sobretensão e elevada taxa de variação da tensão no tempo. No caso da luz, ela seria desejável para a separação entre controle e potência na carga. No entanto, uma outra forma muito utilizada é a por corrente de gatilho. Neste caso, para o dispositivo que estamos estudando, veremos que há diversos tipos de tiristores e não necessariamente esta aqui seria a condição. Mas para esse que estamos estudando, o VGK deveria ser maior que zero. E ele ocorre, o disparo, se o VAK maior que zero e acima do VBO para a condição desejada. Faltou aqui apenas escrever que todas essas tensões são positivas, como eu citei ali em cima. O VAK vai ser igual a V1, ou V2 ou V3, e todas são maiores que zero. Para que ocorra o disparo para tensões cada vez menores, destaco também que a corrente de gatilho tem que ser uma corrente cada vez maior. Então temos o V3, por exemplo, como a menor tensão de disparo aqui nesse exemplo, e o IG3 a maior corrente de disparo. Como citamos, a presença da corrente de gatilho gera um deslocamento para a esquerda deste VBO, fazendo com que seja mais fácil a passagem do estado de bloqueio direto para o estado de condução. Quais seriam os parâmetros temporais de disparo? Temos 3, certo? Vamos ver o primeiro, que seria o tempo de atraso. O tempo de atraso TD se encontra aqui, e ele é definido pelo intervalo de tempo entre termos uma corrente no gatilho e o dispositivo começar a conduzir, certo? Então, temos aqui um aumento da corrente no gatilho, que continua aumentando, certo? Mas o dispositivo ainda não está conduzindo. E aí, em um determinado momento, ele começa a conduzir.
Então este é o intervalo TD, que está relacionado a um atraso ou delay, certo? Daí viria o TD. Temos um outro parâmetro que é o TR, que está apresentado aqui. Este TR é identificado pelo intervalo de tempo entre o tiristor já ter começado a conduzir até ele chegar praticamente no estado de condução. O R vem de subida, ou melhor, do inglês rise. Por fim, o último tempo é chamado tempo de disparo, ou turn on time, que é justamente a soma dos dois parâmetros temporais anteriores, e ele está apresentado aqui, e podemos ver que ele engloba esta demora ou atraso na resposta da corrente no tiristor e depois o tempo de subida até atingir a condução de condução. Vamos ver agora algumas considerações importantes no projeto de circuitos de controle empregando tiristores. É importante projetar o circuito de forma a remover o sinal de gatilho após disparo. Ou seja, tendo ciência que o dispositivo já disparou, é importante retirar a excitação do gatilho, pois, caso contrário, isto implicará em perdas de potência. É importante também remover o sinal do gatilho se VH for menor que zero, ou seja, VH menor que zero, o dispositivo teria que passar para o estado de não condução, e ele vai passar. Portanto, temos que retirar o sinal de gatilho. Além disso, ele tenderia inclusive a falhar, neste caso, se não removermos o sinal de gatilho com uma tensão negativa. Uma terceira condição que vimos é que a largura do pulso de gatilho deve ser tal que tenhamos um I maior que IH após o dispositivo entrar em condução. Isto ocorre geralmente com um tempo, de gatilho, ou largura do pulso de gatilho, maior que T1. Então, temos um aumento da corrente de gatilho. Depois começa a aumentar a corrente no tiristor. Esta corrente chega para o valor de condução. Quando ela for acima da corrente de manutenção, e a gente tiver isso garantido, a gente pode retirar o gatilho. Então temos três condições. Temos que prestar atenção se o dispositivo já disparou. Normalmente temos que fixar então a largura do pulso para um valor próximo desse tempo de entrada em condução. É importante garantir que a corrente será maior que a corrente de manutenção, que normalmente é baixa, certo? Em relação às correntes que normalmente circulam no tiristor. E por fim, se VH assumir valores negativos, remover o sinal de gatilho. Como vimos para outras chaves, é importante proteger o tiristor através desse circuito snubber contra DVDT, que vimos ser uma forma de disparo, mas também contra DIDT. Então, para estas chaves, temos condições de DVDT e DIDT que devemos respeitar para impedir que ou ocorra o disparo ou ocorra a destruição da chave. Certo, vimos em alguns detalhes a condição de disparo e como deveria ser o circuito de controle. Modelamos através dos bipolares o mecanismo que permite que o dispositivo se mantenha no estado ligado e devido às capacitâncias observamos esses atrasos que influenciam na dissipação de potência. Vamos ver então agora informações relacionadas ao desligamento desses tiristores. Bom, de forma lógica, é de se esperar que, se para manter ligado I tem que ser maior que IH, no caso do desligamento, I tem que ser menor que IH e por um intervalo de tempo longo o suficiente para que a junção J2 atinja aquela condição, com a zona de depleção, impedindo a passagem de corrente. Então, para garantir que a corrente aos poucos caia, a tensão no dispositivo suba, o campo elétrico reverso ali na junção J2 seja construído, impedindo a circulação de corrente. Em outras palavras, o que ocorre em todas as quatro camadas é uma eliminação desses portadores em excesso, para que não ocorra passagem de corrente mais. E eles devem ser, portanto, eliminados ou recombinados. Nós vimos no acendimento de várias chaves um tempo de atraso
e um tempo de subida. E para os tiristores não foi diferente. Já para o desligamento, já observamos também que em algumas chaves, como os transistores bipolares e os diodos, há um chamado tempo de recuperação reverso. E no caso dos tiristores, ele também ocorre. Como eu citei, temos um TRR, que está identificado nestas formas de onda por este intervalo de tempo. E o que ocorre? Temos uma condução de corrente no sentido reverso, muito maior que zero, obviamente, e maior no caso que o IR, que é a condução reversa da chave normal, estando em bloqueio, por um intervalo de tempo diferente de zero, certo? E esse intervalo de tempo é chamado de tempo de recuperação reversa. Já falei sobre a corrente de recuperação reversa, ela é muito maior que a corrente reversa normal, com as junções J1 e J3 reversamente polarizadas impedindo a passagem de corrente. Assim como vimos para o diodo, temos a carga recuperada reversa que está relacionada à integral desta curva, enquanto a chave está conduzindo, apesar de estar sendo polarizada reversamente. E por fim, temos ainda um outro parâmetro, que é chamado tempo de recombinação, que é para eliminar o excesso de portadores e impedir o disparo se VAK for maior que zero. Então é necessário esperar um tempo de recombinação TRC para, se a gente polarizar diretamente, o dispositivo não dispare, certo? Então, o que ocorre aqui neste exemplo, né? A tensão é negativa no tiristor durante esse intervalo de tempo aqui, certo? Que é metade aqui do período. Durante parte dele, ele tem a recuperação reversa e durante uma outra parte está ocorrendo recombinação para que o dispositivo passe para uma situação de bloqueio. Depois começamos a aumentar o VAK maior que zero, mas o dispositivo não dispara durante esse intervalo de tempo alfa aqui, porque a gente esperou o tempo de recombinação reversa. Caso a tensão se tornasse positiva para o intervalo de tempo anterior, não teria ocorrido recombinação suficiente e o dispositivo dispararia. Então a gente viu o TRR, o tempo de recuperação reversa, em que a corrente ainda tem um valor elevado. O TRC, que é um tempo de recombinação já com a corrente baixa e com valor IR reverso. Este tempo é para garantir que o dispositivo não dispare novamente. E a soma desses dois tempos é o TQ, certo? Então o TQ aqui é a soma do TRR mais o TRC. A soma desses dois tempos é o TQ. Se nós esperarmos este intervalo de tempo, mesmo que o VAK seja positivo, teremos certeza que haverá uma camada de depleção em J2 e ele suportará uma tensão positiva sem disparar. Vamos ver agora, nesta última etapa desta videoaula, os diversos tipos de tiristores. Vamos ver então o primeiro tipo de tiristor. Esse aqui, o chamado tiristor de controle de fase, é um dos mais utilizados. Normalmente eles são lentos, operando na frequência da rede, ou seja, 50 a 60 Hz, e possuem o desligamento por comutação natural, ou seja, não há um circuito especial dedicado ao seu desligamento. Temos tiristores que são fabricados para terem velocidades de chaveamento mais rápida. Estes são os Fast Switching SCR, ou seja, tiristores de chaveamento rápido. Destaco ainda que Silicon Controlled Rectifiers é normalmente um sinônimo para tiristores. As principais aplicações desses dispositivos, visto que eles operam em frequências mais elevadas e lembram, portanto, os MOSFETs, são justamente em retalhadores, ou choppers, e inversores, que são conversores do tipo CC. Temos tiristores que não possuem somente a parte de acendimento, mas também a parte de desligamento pelo gatilho, ou seja, gate, que é o gatilho, turn off, que é o desligamento, tiristores, ou seja, os GTOs. A principal característica é justamente o que eu acabei de citar,
que é o desligamento para um VGK menor que zero. Isto acaba simplificando o circuito, pois não é necessário componentes para a comutação forçada do desligamento. Consequentemente, ao eliminar estes indutores, esse dispositivo acaba tendo um desempenho melhor, com uma redução na emissão de ruído acústico e eletromagnético. Destacam-se também pelo desligamento mais rápido e, portanto, maiores frequências de chaveamento, ou seja, por serem justamente mais sofisticados. E, consequentemente, devido a este maior nível de sofisticação, temos uma maior eficiência em conversores. Temos agora um tipo de tiristor que é extremamente utilizado. Ele é um tiristor bidirecional. Em inglês, seu nome seria justamente triodo bidirecional, que levou à formação da sigla TRIAC e que é extremamente utilizada. Observe que ele vem justamente de termos um tiristor conduzindo num sentido e um segundo tiristor conduzindo no outro sentido. Há um curto entre o gatilho desses dois tiristores, e aí nesse caso não podemos falar em anodo e catodo. Este aqui é o modelo do dispositivo, então temos dois eletrodos, MT1 e MT2, e um eletrodo de controle gatilho, que é justamente um eletrodo que curta-circuita os dois gatilhos dos dois tiristores antiparalelos. A curva de tensão corrente, ela está em dois quadrantes, porém a gente tem aqui como se fosse um espelho, né? Na região reversa da região direta. Ou seja, o dispositivo conduz corrente para um VAK maior que zero e para um VAK menor que zero. No entanto, é necessário, assim como vimos, um disparo IG nos dois casos. Há tiristores especiais também de condução reversa, em que não temos um tiristor, por exemplo, antiparalelo, como no caso do TRIAC, com os eletrodos de porta ou gatilho curto-circuitados, mas é simplesmente um diodo antiparalelo. Isto é importante quando temos cargas indutivas que poderiam danificar a chave. Então ele já vem de fábrica com um diodo antiparalelo com o tiristor com o objetivo de proteção. Temos ainda os tiristores de indução estática, que não entraremos em detalhes, cuja sigla é CIT-Hs. Temos os tiristores ativados por luz, ou seja, do inglês Light Activated, e o LASCR está relacionado justamente ao modo de ativação e o SCR é a tiristor. Ele serve justamente para o que eu havia ressaltado anteriormente ao falar sobre os mecanismos de disparo, que era justamente para proteção, isolação elétrica do controle com a parte de potência. Por fim, temos tiristores que integram transistores. Então vimos tiristores com diodos, tiristores com outros tiristores mas antiparalelos, e veremos agora tiristores com transistores. No caso deste tiristor, temos um MOSFET na região de gatilho. Isto faz com que ele tenha um chaveamento mais rápido, porém não permite o desligamento pela porta, e em conjunto com o circuito de disparo óptico aqui, um acoplamento eletroóptico, a gente teria um isolamento entre controle e potência, como eu havia citado para os controlados por luz. Então este tem um transistor, mas também podemos adaptar para que ele permita uma separação elétrica entre a parte de controle e potência na carga. E por fim, temos mais um exemplo de tiristor englobando transistores. No caso, temos aquele modelo anterior de dois transistores bipolares para um tiristor. E agora temos a presença de dois transistores MOS dentro do dispositivo, que estão aqui, certo? Temos o transistor M1 nesta região e temos o transistor MOS M2 nesta região. E ainda temos
o NPN, certo? Que eu vou destacar em azul. Uma região N, uma região P, uma região N e mais uma região P. Ou seja, temos aqui o tiristor e uma participação dos transistores no acendimento, mas também no desligamento. Essa é a diferença em relação ao anterior. Se o anterior tinha um transistor e permitia só a ativação, este permite também o desligamento, sendo por isso muito utilizado e já muito sofisticado, certo? Em relação aos dispositivos anteriores. O código dele é MCT, que é justamente tiristores controlados por MOS. Justamente pela presença destes transistores, era de se esperar que ele fosse utilizado justamente em retalhadores choppers e inversores, normalmente são aplicações CC, demonstrando assim que os tiristores são dispositivos extremamente versáteis que possuem aplicação em diversos tipos de conversores que envolvam corrente contínua e também corrente alternada. Todos os outros casos que eu não destaquei a operação para corrente contínua, eles podem ser empregados em corrente alternada. Para o caso do MCT, o dispositivo apresenta aqui um símbolo diferente em relação aos anteriores. Então era só isso. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.